Vamos tentar separar aqui vários temas, porque para todos os efeitos há aqui vários temas. Por um lado, o que aconteceu ontem, o que é que está a ser investigado e aspectos que nós até já tratámos hoje aqui na rádio, que era o atraso das investigações, tema do Miguel no Bom, Mau e Vilão, quer, digamos, o enquadramento mais jurídico do caso que o Luís Rosa fez na história do dia. Ele também vai estar aqui hoje connosco e vai nos ajudar a ver isso. Mas há aqui uma coisa que me faz uma enorme confusão e, portanto, acho que, de alguma forma, está na origem de tudo. Vamos lá ver. Este caso aparece e se considerarmos o que são as contas da TAP, umas centenas de milhares de euros, que não são meio milhão, porque uma boa parte daquilo ela não devolveu porque não tinha que devolver. Portanto, Alexandra Reis. Portanto, não tinha que devolver. Portanto, é verdadeiramente uma gota d'água no oceano. E isto perturbou de uma forma brutal a companhia. Mas isso aconteceu porque a companhia estava novamente nas mãos do Estado, o que quer dizer nas mãos da política. Pronto. Por se achar, enfim, os argumentos foram mudando ao longo dos tempos. Primeiro eram as caravelas, as TAP eram as caravelas que vinham aí. Depois era um americano que tinha dado conta da TAP. Depois era, enfim, por aí adiante. Hoje nós sabemos que se não se tivesse tocado na TAP em 2016, provavelmente boa parte dessas dores de cabeça que nós continuamos a ter e que não estão resolvidas e que porventura vão ser resolvidas agora com um novo processo de privatização que também está ainda com enguiços, o principal dos quais é para já ser só 49%, portanto, ou 49,9%, portanto não chegar à privatização total, ou pelo menos claramente maioritária, cria problemas. Ora bem, vamos lá ver. Quando nós olhamos para aquilo que está a ser investigado, o que vemos são coisas que têm a ver com, no limite, do Estatuto do Gestor Público e, por outro lado, a interferência que os políticos têm na gestão das empresas. É isso que está em causa. Pronto. Isto não aconteceria se a empresa não fosse pública. Portanto, uma empresa privada, uma empresa gerida, privada ou gerida por privados, com as regras do setor privado, quando há problemas na empresa, no conselho de administração, com diretores, com o que tu quiseres, negocia-se, chega-se a um acordo e ponto final parágrafo. Não há regras, eu diria em alguns aspectos, tapafúrias, como aquelas que estão na origem disto tudo, ou podem estar na origem disto tudo. Repara, isto é um processo que mete eventual violação do Estatuto do Gestor Público. É uma coisa que, inclusivamente, já ouvi juízes dizer que podia não ser bem assim, que envolve depois autorizações ministeriais para pagar uma indemnização, portanto, no fundo, políticos a meterem-se nisto, escritórios de advogados de um lado, escritórios de advogados do outro, atrapalhar, enfim. Quer dizer, é evidente que quando há situações em que sai um administrador por incompatibilização com outro administrador, situação que é super comum nas empresas privadas, muitas vezes se chega a acordo. E tem que se chegar a acordo, não é? Os acordos podem ser derivados dos direitos adquiridos. Portanto, um administrador, ao contrário de um trabalhador normal, não tem um contrato a termo permanente, a termo fixo. Portanto, tem, por regra, mandatos e, portanto, é como os treinadores de futebol, não é? Às vezes também recebem indemnizações, pagam-lhes até ao fim do período, se os quiserem mandar embora. E também sofrem chicotadas psicológicas. Também sofrem chicotadas psicológicas, pode haver muita coisa, nós nunca percebemos bem porque aquilo aconteceu. Eu creio que basicamente o que aliou foi uma incompatibilização entre duas figuras com personalidades fortes, digamos assim, dos administradores, a Cristina, Alexandra Reis e a Cristina, nunca sei dizer o nome dela. Pronto, não me vou tentar arriscar novamente. Houve aqui uma altura que já tinha conseguido chegar lá, mas agora já passou algum tempo. E, portanto, estamos neste momento que eu diria quase ridículo, que é, temos recursos que provavelmente, quando fizermos as contas, custam muito mais do que aquilo que foi devolvido pela Alexandra Reis à TAP, a serem utilizados para investigar algo que neste processo é absolutamente secundário. Porque, se queres saber, eu acho que onde o Estado, porventura, independentemente do negócio TAP, mas nestes processos onde o Estado, porventura,
gastou ou vai gastar mais dinheiro, vai ser a indemnização que vai pagar à Cristina, que está em tribunal, e eu estou convencido que daqui para, enfim, daquelas coisas ponderar, mas não são 500 mil euros, são milhões. Mas isso não está a ser investigado. A decisão tomada que levou a que ela fosse despedida sumariamente não está a ser investigada porque não, com justa causa, que o problema é a justa causa. Portanto, eu creio que em tribunal ela vai ganhar, como nestas coisas acontece tudo, todas as pessoas com que eu falei me dão indicação disso. Na altura era o que dava jeito politicamente, foi o que fez Fernando Medina. Nunca nenhum vai ver o Ministério Público e a Polícia Judiciária entrar pelo gabinete de Fernando Medina a saber isso. Nunca vai acontecer. A pedir os mails de Fernando Medina e os telemóveis de Fernando Medina. Porquê que achas que isso não vai acontecer? Porque não há ali nenhum crime, aparentemente. Há uma má decisão que vai, porventura, provocar um dano ao erário público, não é? Portanto, vai ter que indemnizar a senhora, imagino eu, portanto, posso estar enganado, mas é a minha previsão, mas não há nada que leve o Ministério Público a abrir um inquérito, porque aquilo aparentemente está fundamentado num parecer num outro organismo público e agora saber se alguém... Quer dizer, porque não há, se quiseres, não há aqui intenção... A ideia que há aqui é que houve uma intencionalidade, um concubinato entre o secretário de Estado, os chefes de gabinete, o ministro, a administração, para dar muito dinheiro a Alexandra Reis. Se queres que diga, se houve algum concubinato, não foi esse. E eu, porventura, acho que houve. O concubinato foi a passagem dela muito rápida para uma outra empresa pública que é a NAV, que essa sim não devia acontecer. Está a ser investigado. Não tenho ideia que esteja. 4 meses, foi 4 meses depois da saída da TAP. 4 meses depois, portanto, foi conversado com certeza na altura, não é? Olha, vamos lá chegar aqui à cor, vamos lá despachar isto, olha, tens ali uma coisa empresa sob a mesma tutela. Uma empresa sob a mesma tutela, ainda por cima. Bom dia, André Pinção Lucas. Sob aqui, está connosco no Contracorrente. Quer dizer, juridicamente é o que está a acontecer. É um disparate. É um disparate, da minha perspectiva. E sobretudo é um disparate, porque, vamos lá ver, nós tratámos disto politicamente um tempo infindo. Aquela comissão de inquérito não acabava, que deu aqueles dias inteiros de transmissões televisivas em direto, também não acabavam. Aquilo foi um espetáculo bonito. Depois os seus estilhaços, estilhaços no termo literal do termo, um vidro partido no Ministério das Infraestruturas, tudo aquilo foi um folhetim que não acabava. Mas, quer dizer, chega a um ponto, que é um ponto que para mim sempre penso que um dia mais tarde ou mais cedo vamos ter que discutir, vamos ter que debater, que é, nestas questões, o Ministério Público atua em Portugal segundo o princípio da legalidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se receber uma denúncia disparatada, que se veja, mais olha para ela e diz isto é para ser dos chapéus, não pode fazer, tem que pôr lá em cima e depois, passar uns tempos, pode fechá-la, abrir um pré-inquérito, fazer 3 perguntas, mas tem que perder tempo. Não pode, por isso simplesmente, haver uma avaliação imediata. Quem diz denúncia diz um caso destes. Portanto, tem que investigar tudo. Isto há um racional para isto ser assim, não é? Que parece irracional. O racional é, nós não vamos deixar que ninguém interfira nas investigações, porque se houver pressões políticas e prioridades, digam, investiguem isto, ponham outro, no fundo, quer dizer, naquela resma de investigações, ponham por baixo, no fundo, não podem fazer. Isso é o racional. A prática não é bem essa. A prática acaba por ser, de facto, algumas coisas ficam por baixo e outras que ficam por cima. A consequência é que tu tens, por um lado, às vezes alocação de recursos que te interrogas para quê? Quando tens a justiça com os atrasos que conhecemos. E este caso é absolutamente ridículo, não é? Isto começou há 2 anos e meio. Que sabe quase tudo, portanto, em janeiro de 23, dezembro de 22, janeiro de 23, estamos quase a fazer 3 anos. Desculpa. Foi fevereiro de 2022 que saiu da TAP. Já saiu, mas quando isto foi conhecido, digamos, quando dezembro de 2023. Dezembro de 2022. Foi a véspera de Natal, na véspera de Natal 22. De 2022, dia 24. Ela foi nomeada eu estou a dizer esta coisa de 2023 porque ainda há pouco o Luís Rosa, na História do Dia, dizia que não sabe se o processo do Ministério Público foi aberto. Logo saiu a notícia do Correio da Manhã, que é a notícia que desencadeia isto tudo, que é a véspera de Natal. Isso, de 22. De 22, ou janeiro de 23, que é quando, de repente, tudo o resto se complica e sabem dos SMS. A notícia sai a 3 de janeiro de 23, é que se diz
que o Ministério Público... Sim, mas era a parte política, não é? Exatamente. Pronto. Enfim, portanto, a data exata do início da investigação é algures ali naquelas 2 semanas, mas estamos a falar de uma coisa que se passou há 2 anos e 10 meses, praticamente, ou 10 anos e 9 meses. Pronto. Portanto, isto, para ser franco, percebe-se que se perdeu completamente a oportunidade, que todas as pessoas já discutiram o que tinham discutido sobre essa matéria, que as consequências políticas já aconteceram, as consequências empresariais também, algumas nem sequer foram boas. E eu, se tiro uma lição disto, independentemente deste tema de discussão, que é um tema de discussão que de vez em quando nós abordamos, mas ninguém quer tocar nele, porque é num momento em que toda a gente desconfia dos malandros, dos políticos, dar a ideia de que o Ministério Público pode passar a ter o princípio. Há países que é com o princípio da oportunidade. Portanto, há uma avaliação. Há países em que é assim. E não sei se estão muito pior do que nós no que respeita à corrupção. Eu creio que em França, por exemplo, é assim. Mas o Luís Rosa já nos vai ajudar a ver isso melhor. Eu não sou jurista e, portanto, isto não é a minha praia. Daqui a uns minutos ele está a caminho. Agora, há uma coisa que para mim é muito claro, quer dizer, isto é apenas um estilhaço daquilo que foi uma decisão errada que teve a ver com todo o processo da TAP. A TAP era uma empresa que tinha estava à beira de não conseguir ter a gasolina para os aviões no momento em que foi privatizada. Depois arranjou-se ali uma solução que já era uma solução de recurso para ter o Estado presente, a dizer que ia tratar das caravelas. E durante um tempo aquilo ainda foi funcionando e depois pronto, aquilo acabou como acabou, não vou voltar a todo o processo, mas basicamente é assim. A TAP não pode ser uma empresa gerida politicamente. Não pode. E não pode por 2 razões. Uma é puramente legal, europeia e empresarial. As empresas não pode haver ajudas de Estado, portanto o acionista Estado não pode lá pôr dinheiro, portanto quando temos um acionista Estado e é necessário investir, mesmo que haja racionalidade, pode haver problemas. Portanto, a única forma de investir é com empréstimos bancários. Portanto, não pode haver aumentos de capital, não pode haver dispersão de capital em bolsa, não pode haver essas coisas, porque a Comissão Europeia, e muito bem, não deixa que nos Estados haja ajudas às suas companhias aéreas e noutros Estados não existam isso, porque isso criaria um ambiente concorrencial distorcido. Ponto final, parágrafo. Essa é a primeira razão. A segunda razão é aquela que este caso nos faz entrar pelos olhos dentro. É que tudo o que se passa na TAP é político. Obrigatoriamente político. É que político, se é aberto ou fechado olha, estou agora a ver ali numa televisão o Rui Rio a aparecer ao pé do Gouveia Mel. Portanto, o Rui Rio era daqueles que tinha sempre opinião sobre a TAP e sobre os voos para o Porto, não é? Assim como a Madeira e os Açores e o Algarve têm sempre opinião sobre isso. Quando nós vamos ver os números, percebemos que verdadeiramente a TAP só opera para Lisboa. E tudo o resto é uma segunda, terceira, quarta companhia nos outros aeroportos. Mas nós achamos que, mesmo sendo terceira, quarta companhia, havendo uma quantidade de outras companhias que prestam tão melhor serviço, que tomaram conta completamente do mercado, a TAP é uma espécie de joia para continuar a ser. Felizmente que estes últimos anos, este processo acabou com muito desse discurso. Já não temos aquelas abaixo-assinados e essas coisas todas. Acho que as pessoas aprenderam. Mas mesmo assim não aprenderam o suficiente, porque agora não sei, no tempo de Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, não se podia privatizar a TAP toda. Com o José Luís Cordeiro ainda não chegou a essa oportunidade, portanto para já o que há é metade, até porque do outro lado temos também o Chega a dizer o mesmo, porque também o Chega também vem com aquelas coisas de que temos que ter a companhia de bandeira, essas coisas assim assado. Ora bem, eu acho que tudo o que se passou nestes últimos 3, 4, 5 anos provam que quanto mais depressa a TAP voltar a ser privada, idealmente 100% privada, melhor para todos nós. Melhor para os clientes da TAP, melhor para a política, melhor para os portugueses, melhor para nós resolvermos problemas que eu creio que noutras circunstâncias seriam melhor resolvidos. Por exemplo, a discussão que há sobre o aeroporto de Lisboa, o famoso aeroporto de Lisboa, porventura teria outras condições para existir se houvesse uma empresa forte que dissesse a outra empresa forte, neste caso a Ana Vinci, portanto, que aquilo como está não pode ser, não é? Eu, este mês,
passei pelo aeroporto de Lisboa. Já não, quer dizer, não sou cliente diário do aeroporto de Lisboa, há pessoas que são e que me contam histórias alucinantes. Mas passar pelo aeroporto de Lisboa é um pesadelo. A qualquer hora do dia, a qualquer dia do ano, é um pesadelo. Hoje em dia já é um pesadelo chegar ao aeroporto de Lisboa às 5 da manhã. As últimas 2 vezes que eu apanhei aviões a essa hora, o carro que me levava disse, deixa-me sair daqui que eu vou a pé o resto do caminho, porque senão nunca mais lá chego, perco o avião. Portanto, tudo isto está caótico. Uma companhia forte, eu recordo-me que pouco tempo antes de tudo isto se precipitar, portanto, e tudo antes de se precipitar, se precipitou-se com o Pedro Nuno Santos, precipitou-se com o Covid, precipitou-se com tudo. Eu fiz uma entrevista ao Neilman e o Neilman dizia, preto no branco, que o principal problema da TAP chamava-se Aeroporto de Lisboa. Isto foi há 6 anos. 5 anos, 6 anos, já deve estar a fazer 6 anos. Portanto, ele dizia isso sem dúvida, preto no branco. Portanto, se tiveres, enfim, olha, agora em vez de ser o Neilman, será ou uma Lufthansa, ou uma IAG, que é o grupo Iberia British, ou uma KPLM Air France, a dizer isso, não só ao governo português, para resolver aquele problema, como também ao concessionário. E o jogo é diferente. Neste jogo, desaparece um dos principais parceiros. Porque o parceiro, passa a ver só, o parceiro está de um lado e o parceiro operador do aeroporto do outro. Aqui havia pelo menos um terceiro parceiro forte. E aquele receio, vai desaparecer o hub de Lisboa se a TAP for privatizada. Aquilo que dizem as pessoas que estão a tentar concorrer é que Lisboa tem vantagens. Lisboa, se tiver um aeroporto a funcionar em condições, tem vantagens competitivas que eles não querem perder e por isso é que querem concorrer a ter a TAP, não é? Quer dizer, porque a TAP, designadamente com as reformas, com as mudanças que esta última gestão lá fez, que abriu o mercado americano, permite um tipo de ligações, mesmo para essas companhias muito grandes, que têm hubs noutros sítios, não é? Grandes hubs e vários, tirar partido do hub, de um possível hub em Lisboa. Portanto, dito isto, eu gostava que nós, ao menos, já que isto não vai servir para nada, não quero que vá sair daqui nada, não sei se o Luís tem opinião diferente, mas ele já dirá, ao menos serviço para nós dizermos, vamos ver livre disto de vez, não vamos ficar nos 50%, vamos aos 100%, vamos ver se isto, cumprimos, o governo diz que vai tentar fazer isto num ano. Lendo depois com detalhe o caderno de encargos, percebemos que há vários momentos em que o calendário pode derrapar nesse ano, porque há vários momentos em que aqueles prazos que lá são colocados designadamente à par pública podem ser prolongados. Portanto, sim, se acontecer num ano, para Portugal seria maravilhoso. Desconfio que não vai ser um ano, porque daqui a um ano não vamos estar aqui a saber quem é o dono da TAP. Mas eu gostava que isso pudesse acontecer num ano e que depois rapidamente se passasse daí para o resto, para ver se limpamos este assunto das nossas preocupações e nos ocupamos de outros. Em Itália isto foi tema durante décadas. Agora já não é, porque acabou a Itália. Pronto.